Eu sou Ito Luciano da Rosa, meu nome. É Ito, porque às vezes uns chamam de Ítalo. Não, é Ito Luciano da Rosa. Eu nasci no dia 10 de novembro de 59. Eu sou registrado em Santo Antônio, mas eu nasci em Novo Hamburgo, na Rua Chavante, no bairro Liberdade. Eu saí daqui pequenininho, né? Aí eu fiz toda meu começo lá em Santo Antônio, né? Morei no interior, morei no Casqueiro, depois morei nos Pinheiros, depois fui para o Paredão. Hoje, Paredão é Riozinho, né? Então teve muitas cidades que se desmembraram de bairro, vilarejo, colônias, se desmembraram de Santo Antônio e foram para outros municípios. Foi para Rolante, hoje é Riozinho também a cidade, foi para Riozinho. Então eu me criei lá, eu saí de lá, eu tinha 11 anos, quando vim para Novo Hamburgo. Aí também no bairro Liberdade. E ali eu constituí o meu primário na escola Hermes da Fonseca, tudo eu fiz ali no bairro Liberdade, né? As minhas raízes ali, a minha família, são todos lá de Santo Antônio, mas a maioria veio novo para cá e tal, e ali é o bairro onde eu tenho meus familiares, que é o bairro Liberdade. O 7 de setembro era um barro vermelho, que a gente atravessava ali todo dia para ir para a escola, né? Então a cidade praticamente... A cidade começou a mudar em termos de infraestrutura depois que o senhor Atalípio Foscarini assumiu a prefeitura de Novo Hamburgo. Aí a cidade, em termos de infraestrutura, ele pavimentou quase tudo e tal, né? Então ali começou um processo, né? O empreiteiro antigo, que nem calçamento, essas coisas, né? Hoje a maioria daqueles empresários que tinham esses trabalhos, prestavam esse trabalho, nem existe mais, né? Nem a firma e nem os donos. Quase que a maioria não existe, né? Então, naquela época, o senhor Atalíbio, eu acho que ele que começou toda essa estrutura da cidade, né? Depois deu continuidade, eu fui secretário de obras. Como secretário de obras, asfaltei 450 ruas, de 97 a 98. Porque nós tínhamos usina. Hoje é tudo terceirizado. A usina, por exemplo, a gente tinha um funcionário, depois todo mundo começa a se aposentar e começa a ter dificuldade na administração, né? E aí a gente tinha mais facilidade. Por exemplo, hoje o que tu gasta para fazer uma rua de 1000 metros, tu deve fazer 3 ruas, se tu tem a usina, se torna mais barato. Aí quando terceirizaram, porque a maioria, por si só, acha que terceirizado é bom. Eu acho que tem alguma coisa que pode ser terceirizada. A saúde, por exemplo. Porque a saúde ela tem uma complexidade muito... quanto mais tu melhora, mais aparece para a demanda, né? Lógico que as empresas, elas se gerenciam de forma lucrativa, né? E assim é quase tudo. E o município, devido às aposentadorias de pessoas da área, hoje não tem quadro. E a saúde necessita de uma terceirização, porque daí tu não cobra de funcionários, tu cobra da empresa, porque o funcionário vai ser da empresa. Facilita nisso aí, entendeu? Por exemplo, os postos de saúde, se tu olhar, todas têm problema. Porque o fluxo é muito grande de pessoas. O povo nosso adoeceu. Essa é a grande verdade. Hoje, o que nós mais temos em Novo Hamburgo? Farmácia. Farmácia e alimentos. E não só Novo Hamburgo, se tu olhar, todos os municípios, porque o povo adoeceu, não tem ninguém que não toma um remedinho. A gente é uma família muito brisolista. O meu pai, ele tinha duas coisas assim, que ele era muito apaixonado. Era o Brizola e o Grêmio. E eu sou colorado, tu vê como é que é, né? E aí
ele era muito brisolista e era um comunitário, assim, que... Bom, chegava lá de tardezinha, 5 horas da tarde, e tinha 5, 10 pessoas. Um ia com problema de luz, de água, de alimentos, e o meu pai sempre estendeu a mão para essa gente. E ele, como era um semi-analfabeto, ele gostava da política, militava, ele é a segunda ficha do PDT, em 1980. Quando o Brizola veio, que era o PTB, não deram a sigla para ele não sair fortalecido, e ele criou o PDT. O meu pai é a segunda ficha do PDT, aqui em Novo Hamburgo, né? O Celso Quadro é o primeiro e o meu pai é o segundo. E aí o que aconteceu? Eu era um piruzão, sei lá, tinha uns 15, 16 anos, e ele me botou eu na Juventude Socialista do PDT. E a juventude, ela te ensina a tu ser político. O partido, naquelas épocas, hoje nem existe mais, tem uma juventude aí que praticamente não existe, mas naquela época nós divergia até com os grandão. Quem nos dava o suporte era o então deputado Carlos Araújo, ex-marido da Dilma, sabe? Que era uma pessoa maravilhosa, ele era todo... tinha defeitos no rosto, no corpo, nos braços, nas pernas, nem sapato ele podia usar, porque a ditadura destruiu ele, né, na época. Depois que faleceu o Brizola, aquelas lideranças e outros tantos senhor de idade, que também não existe mais hoje, o próprio meu pai é 33 anos, fez agora dia 12 de julho, que faleceu. Então essas pessoas, o PDT começou a ser um partido igual os outros, os de hoje, que as pessoas vão por interesse. Vai lá para se candidatar, porque tu é obrigado a ter um partido, né? Mas o PDT naquela época tinha ideologia. A ideologia do PDT, o trabalhismo, o Brizola, tá entendendo? João Goulart, Alberto Pasqualini. Nós tínhamos uma tradição onde a gente seguia aquela, né? Eu, como te disse, eu aprendi muito, foi na juventude. Depois o meu pai me candidatou para mim. Ele queria que eu fosse um político. Lá em 88, a minha primeira eleição que eu participei, eu fui vereador, mas como suplente. Faltou 8 votos para me ganhar. E lá na Iguaçu, né, onde na época era o meu reduto ali, Canudos, o Celso Quadro, que foi vereador, a única vez foi aquela. E o Ayrton Santana, nem se elegeu, mas eles andaram fazendo, por exemplo, o Celso lá fez 40, 50 votos. Porque algumas pessoas, o meu nome de guerra no Exército era Celso. As empresas que eu trabalhava era Celso. E para os outros, tudo, a maioria, Ito, que é um apelido dado pela minha irmã, que é a única irmã que eu tenho, só que ela tem 1 ano de diferença de mim, só que elas criamos junto porque ela é pequenininha até hoje. E eu grandão, então, se ela ia no banheiro, se ela fazia umas necessidades, eu também ia junto, era sempre com ela. E ela não, porque em casa minha mãe me chamava de Ayrton. E ela não sabia dizer Ayrton, ela dizia o Ito, e ficou Ito. Aí na época, quando eu fui prejudicado, eu entrei, o meu finado padrinho, doutor Rubem Arias das Neves, nós entramos em juízo e provamos que o nome Celso não existia. Existia como um documento, como era o meu nome. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Hoje mesmo, se o meu nome fosse Celso Ayrton, quando saísse qualquer coisa ruim ou boa, eles não vão botar Ito, eles vão botar Celso Ayrton. Isso nós provamos. E como eu fui prejudicado, mostrei para ele, na época, as urnas, lá onde é que foi votado e tal. E aí o que aconteceu? O promotor, que é a pessoa que vai contra, é o promotor. Ele entendeu. Porque eu disse, eu quero ser Ito, como todo mundo, 95% me conhece por Ito. Se eu fizer uma coisa boa, coisa ruim, é o Ito, não é o Celso, para não confundir as pessoas. E ele entendeu, porque geralmente só troca o nome pejorativo, sabe? Né? E aí ele me concedeu, o promotor e o juiz na época.
E onde é que virou Ito Luciano? Aí eu troquei em todos os documentos, só que o número da minha identidade e o CPF continuaram os mesmos. O que mudou foi só o nome. O Ayrton tinha concorrido em 92 pelo PRN. Não. Acho que é do Collor, né? Ele fez 1.000 e poucos votos, não servia nem para ser vereador. E montou uma estrutura magnífica. Carretas com música, contratou todos esses músicos aqui da cidade, todos faziam show na carreta. E aí, quando terminou as eleições, eu conversei com ele, eu e o vereador, ex-vereador Gilson Teno. Conversamos com ele para ele vir para o partido, para o PDT. Por que vir para o partido? Porque se tu olhar aqui na Câmara a história do grupo de vereadores que se elegia, o MDB botava 10, nós botava 9. O MDB botava 9, nós botava 8. O MDB botava 8, nós botava 7. Então, a dimensão de um partido forte é pelo legislativo. Está entendendo? Aí o que aconteceu? Nós não tínhamos estrutura para bancar uma candidatura majoritária, e aí a majoritária era um desastre. E tinha o poder fenômeno do MDB, que era o senhor Atalio Foscarini, que era o Paulo Ritz, que era o Eugênio Nelson Ritzel, né? Então nós chegava, por exemplo, eu me lembro de uma eleição de 92, se não me engano, concorreu o Renan Chaures para prefeito pelo PDT e o Carlos Fink, de vice. O seu Atalib, se não me engano, fez 64 mil contra 14 deles. Então ele fez 50. Mas só que naquela época tinha 130 mil eleitores, hoje tem quase 200. Né? Então foi um fenômeno, né? E eu tenho um orgulho naquela eleição de 92, um orgulho muito grande. Porque lá na Iguaçu, onde tinha um número de votação na sessão, os mesmos votos que eu fiz, foi a única sessão que eles ganharam do senhor Atalib. Em 500 e poucas sessões, eles perderam em todas, só ganharam lá na minha, que eu casei o voto para os dois. Aí eles levaram uma lavagem, tu imagina, 50 mil votos a mais naquela época. Né? 110, sei lá quantos tinha ali. Aí, de lá para cá, daí quando nós chamamos o Ayrton tinha estrutura, montou um comitê ali na Marcílio Dias, e aí deu estrutura para o partido. Ele ganhou as eleições em 96, se não me engano, ele fez 60 mil uns quebrados contra 29 do Paulo Ritz, que era deputado federal. E nós criamos um slogan na época assim, ó. Ele era deputado federal, foi eleito para ajudar, trazer verba e tal. Aí ele era meio prefeito e meio deputado, entendeu? Isso aí pegou mesmo. Né? Porque imagina, tu te elege aí a deputada, cabo 2 anos tu vem para ser candidata. Porque o deputado, ele é eleito pela cidade na visão de trazer recursos para a cidade, né? E aí, pô, o Ayrton deu um chacoalhão nele. Foi que ele fez mais que o dobro do que ele fez. E ele sendo deputado, e o Ayrton não era nada, era um empresário. No meu partido, eu quase sempre fui o mais votado. Eu tive 2 mandatos no MDB e fui o mais votado nos 2 mandatos. Quando eu cheguei lá, tinha o Paulo Capuchina, tinha o Volney Campagnoni, tinha o Lúcio, tinha toda essa turma aí, né? Eu também, e aí no PTB também, e agora no Podemos, eu tive 3º lugar no Podemos. Só que eu tive um erro político muito grande nessa eleição. Eu não fiz campanha. Eu fiz só para a Tânia. Eu trabalhei muito para a Tânia. Eu fiz um trabalho incansável. Porque assim, ó, a gente... Sabe que tu tendo o governo contigo, daqui a pouco até a Câmara passa a não ter aquele interesse, porque tu pode ajudar como vereador ou como na administração. Porque tu nunca viu dizer aí, certo? Já viu. Se há governo, o IT é governo. Menina, tu é a minha candidata, eu vou lutar por ti que nem eu lutei pela Tânia. Mas se nós perder,
embora que tenha divergências na campanha, tu tem que se aproximar de quem ganhou, porque o que acontece? Quem ganhou tem que administrar para a comunidade. Sou vereador, eu tenho que administrar para a comunidade. E como é que eu, simplesmente porque sou vereador, vou ser contrário às posições, aquilo que o município precisa, porque nem todas as medidas são simpáticas. Tem coisas que tu é obrigado, às vezes, a ser antipático, mas tu tem que fazer, porque senão a cidade cada vez piora. Quando o Transurb foi projetado para passar em Novo Hamburgo, ele vinha pela 1º de março, tá? Mas só que ele vinha no chão, entendeu? Aí eu estive falando com o senhor Atalio Foscani e o vereador Gilson na época, e fizemos uma emenda para ele vir aéreo e pelas Nações Unidas. Por que Nações Unidas? Porque nós tínhamos muitos problemas com o arroio ali, que qualquer chuvinha dava enchente, porque as pontes tinham viga para baixo, estrangulava a água. E agora eles fizeram assim, tu pode ver que a maioria das pontes, a viga é reta em cima, não é mais para baixo. E aí quem fez isso? O trem, para poder botar a estrutura ali, as sapatas dele onde passa o trem. Então foi feito um trabalho muito magnífico ali. A ciclovia também é minha, é o projeto meu, ciclovia que tem em Novo Hamburgo, né? A gente tem vários projetos. Sabe qual é o projeto que eu admiro de ter feito? É o atendimento domiciliar do médico. O SAD, tu sabe, né? Esse projeto é meu, né? Então, eu tenho vários projetos aqui, nem me lembro de todos. Até do Parcão, o fechamento do Parcão, o projeto é meu. Que na época era o pessoal nem queria visitar o Parcão por causa da insegurança, né? Porque eu pelo menos, vereador, a gente faz a maioria dos projetos vindo das pessoas. Tu chega, as ideias, né? Tem a dificuldade de vir nos dias. Por exemplo, não só pessoas me procuraram, mas a mídia também, quanto à proibição do celular na escola. Eu tenho minhas netinhas, eu tenho neta com 5 anos. Se tu vai lá tirar o telefone dela, ela fica irada. E eu digo para minha filha, tem que arrumar um meio de absorver isso aí, que não é possível, né? Porque eu sempre digo que a Bíblia narra que nós ia ter um chip, né? Nosso corpo, para nós ter direito a comprar coisa. O chip hoje da humanidade é o celular. Ele está acabando com o ser humano. Tu chega num lugar, é todo mundo aqui, ó, todo mundo aqui, ó. Tem namorados ou casais, estão os dois do lado do sofá, vem dizer, ô meu amor, meu bem, os caras aqui, ô meu amor, meu bem no celular. Tá entendendo? A gente fica, parece que refém disso aí. Ele dá que tu fica assim, dependente. É como se fosse um vício de cachaça, cigarro. Tá entendendo? Tu fica dependente daquilo ali. Eu sempre fui um desportista, fui jogador, depois eu entrei na parte de dirigente, fui presidente de alguns clubes aí. Eu fui presidente do São José, Esporte Clube São José, fui presidente do Olaria, né? Fui presidente lá do Canto Rio, fui presidente do Rondônia, vários lugares aí. E aí, o que eu fiz? Uma das coisas maiores que eu fiz no futebol na minha vida, eu tive a escolinha do Olaria 25 anos. Eu tinha 360 alunos. Eu fazia um trabalho social para as crianças. Só que depois, quando nós começamos a ganhar tudo, porque eu fiz um convênio com o Grêmio, e nós ganhamos 2 preparadores físicos, um trabalha de manhã e outro de tarde. E toda a estrutura de material físico, assim, cone, aquelas coisas que precisa, fardamento, rede, bola. O Grêmio nos deu toda a estrutura. Porque na época, assim, cada 3 meses, eles vinham fazer uma peneira daqueles valores que nós temos gente, inclusive, o Alisson, Muriel, saíram dali, eles moravam no Mundo Novo. Muitos jogavam lá na Olaria. Nós tivemos 34 jogadores que viraram profissional ali na Olaria. Novo Hamburgo vem regredindo nessa área. Na época, nós chegamos a ter 36
clube, né? Depois foi diminuindo, porque a secretaria sempre foi uma secretaria sem dinheiro, foi a menor receita do município, era lá. Então não tinha valores para investimento, para melhorar. O que aconteceu? E, claro, má administrada. Porque os campos, por exemplo, assim, ó, a maioria dos campos eram administrados pela comunidade. Eles assumiam e tal, e ali faziam. Aí tu tinha que ter uma fiscalização, o próprio sede, o que conduz. Tudo bem que eles vão trabalhar, podem sustentar a família, mas tem que deixar uma reserva para investir no clube, porque todas as sedes são municipais. E não houve um controle em cima disso, não com briga nem contra ninguém, mas uma organização, entendeu? Né? Nós tínhamos na época as entidades aqui, a AFA, isso tudo acabou, né? Então o que acontece hoje? Um outro dia eu tive lá, o FINC até queria nos dar pro Podemos. A gente estudou, até não vou dizer que nós não vamos pegar, mas a gente, o que vamos fazer? Vamos botar pessoas ali competentes para desenvolver projeto. Porque quando eu fui muitas vezes lá em Brasília buscar recurso. Lá a gente só conversava com o senador, com o deputado, com os ministros. Sabe o que eles diziam? Cara, dinheiro não falta aqui, o que falta é projeto. Tá entendendo? E aí tu tem que desenvolver o projeto e a Brasília reivindicar. Porque eu gostei do futebol da várzea, porque eu acho que é uma das coisas que mais movimenta a sociedade. Chegar nos campos de futebol naquela época, era difícil tu encontrar um espaço onde estava realizando-se o jogo, não tinha 1000 pessoas em redor. Quando não tinha 2, 3 mil, o Novo Hamburgo cansou de perder para a várzea, porque nós começamos a fazer as finais lá, nós botávamos um público 3, 4 vezes mais que o Novo Hamburgo. Entendeu? Então o pessoal é fanático no futebol. E a várzea, se tu for olhar esses jogos aí de cara que ganha milhões aí, a várzea, pelo menos, tu vê os caras com vontade. Porque eu vejo muitos jogadores ganhando milhões e não tem vontade de jogar. Eu também fui comerciante. Eu, por exemplo, meu pai sempre foi comerciante. O meu pai foi dono desse terreno do estacionamento, que o pai tinha pensão. Por isso que a gente conhece a maioria das pessoas de fora, porque às vezes as pessoas vinham, não tinham onde ficar, ficavam nas pensões. Que nem aqui os caras, eu cansei de ver pessoas ali, e hoje empresários que são, que não tem um copo d'água para sair para o serviço. Meu pai tinha 42 quartos aqui. E o pai que vendeu para o Renato de Oliveira, que era o presidente da casa. Eu nasci dentro de um comércio lá no bairro Liberdade, que meu pai tinha um armazém, que na época não existia mercado, era armazém, aquelas bodegonas que tinha roupa, tinha faca, facão, foice, tudo que era negócio. Então eu nasci. Então o meu primeiro negocinho que eu botei foi, acho que em 1980, na FENAC. Eu comprei uma lancheria, um bar. Aí depois fui melhorando, tinha 2 supermercados e 8 restaurantes. Eu fui dono do Flamingo, um dos restaurantes mais granfino da grande Porto Alegre. E tive mercado no Primavera, tive mercado lá na Rua Inglaterra, Petrópolis, lá. Tive comércio no Guarani, tive comércio em Canudos, vários pontos. Tive em São Leopoldo, tive lá em frente da Estil, na Avenida São Borja, né? Então eu tive um monte de comércio. Eu, na verdade, o que eu tenho hoje foi do comércio. Porque depois que eu entrei na política, eu veio de crescer financeiramente, porque é uma vela para cada santo. É um ônibus para velório, a gente... Mas temos aí, né? Também tem pessoas que dão a vida pela gente, daqui a pouco estão com dificuldade. Tem que estender a mão também, né? O MBCV, depois que eu me batizei lá em 98, é a minha igreja, é a igreja que eu sigo. E criei o meu filho tudo ali dentro, né?
porque nós temos que ter uma crença, independente qual é a igreja que for, né? Porque eu respeito todas as denominações, além de religioso, tem que ver o trabalho social que a igreja tem. A igreja tem um trabalho... Agora, na enchente, tem que ver o que eles fizeram, e fazem todo dia. Não é hoje. Porque as pessoas vão lá e que eles arrumam para ajudar as pessoas. E os departamentos que tem, guria. A maioria das igrejas, às vezes, não tem um departamento para criança, um departamento para jovem, para adolescente, né? Nós temos ali a Joade, que hoje está implantado no mundo todo. Vários países, vários estados brasileiros têm. Eu vou ser bem franco, no começo ele não tinha chance nenhuma, porque quando viu as primeiras pesquisas, ele tinha 4%, a Tânia tinha 14% e o Tarcísio 30 e poucos. Só que a gente, com esses anos todos de política, a gente sabe que uma das piores coisas de tu trabalhar é a rejeição. E o Tarcísio tinha muita rejeição. Então o Tarcísio eu sabia que não ganhava. Aí a gente trabalhou em cima eu sentei com o Tarcísio, ele queria que nós ajudássemos ele. Sentei, daí eu disse para ele, cara, eu vou ser bem franco e dizer, se lá no funil tu tiver condições assim, e aí precisar da gente um apoio, nós podemos sentar e conversar. Só que hoje a minha candidata é a Tânia, né? E a Tânia, como veio de um currículo de 2 irmãos, olha, pode-se dizer perfeito, porque ela é filha de Novo Hamburgo, fez um concurso de enfermeira, foi para o hospital lá, virou vereadora 3 mandatos, foi presidente da Câmara. Convidaram ela, e numa terra de alemão, né? Ela é uma pessoa de cor. E aí, convidaram ela para ser prefeita, ela foi e ganhou com 500 votos na frente do oponente dela. Ela ganhou com 500 votos. Só que 4 anos seguintes, ela foi à reeleição, ela fez 89% dos votos. Faltou 11% para fechar as urnas de 2 irmãos. Uma pessoa, e depois reelegeu o vice dela. E agora ele se reelegeu de novo, percentual alto. Isso é sinal de bom trabalho. Quando faltavam uns 15 dias para as eleições, nós vimos que o FINC cresceu. A última vez que eu vi uma pesquisa tinha 45, né? E o Tarcísio desbancou e a Tânia automaticamente, devido ao problema de escolar ela na Fátima, prejudicou ela demais. E ela é uma pessoa maravilhosa, viu? Não é porque eu apoiei ela. Aí quando ele me chamou lá em janeiro, ele disse, olha, cara, vamos botar uma pedra em cima disso aí, tu é vereador. Daí quando eu falei para ele, eu disse, olha, cara, eu estou aqui para trabalhar para o Novo Hamburgo. E desde ali a gente se entendeu e tal. E, pô, ele foi vereador comigo, mas eu na campanha eu bati muito nele. Eu fui um cara que fui extremamente... lutei muito pela Tânia, coisa que nem o MDB fez. Nós temos um governo praticamente novo. Eu acredito que a comunidade tem que dar um voto de confiança para o prefeito e para os vereadores, porque os vereadores têm que fazer ou buscar aquilo de melhor para a comunidade. Tá vendo? Então tem coisas, muitas vezes, que não é simpática, mas devido à estrutura e à administração tem que ser tomada. Porque se nós começar a empurrar o problema só com a barriga, futuramente vai ficar inviabilizado de governar Novo Hamburgo. O Ipazem, por exemplo, todos os governos, ele foi criado, era vereador em 92, quando foi criado o Ipazem. E tem uma cláusula lá, uma responsabilidade, que a inviabilidade do Ipazem, a responsabilidade é da prefeitura, é do município, é do executivo. Por que tu acha que se faz aqui, às vezes, que nem eu disse para o prefeito um outro dia, a primeira reunião que nós tivemos lá, ele pedindo, né, para nós dar uma mão, daí eu disse para ele, cara, como mudou as coisas quando tu era vereador, tu era contra. E eu cansei de dizer, sabe por que se faz o parcelamento, o reparcelamento? Porque a prefeitura não pode ficar inadimplente, senão ela não pega os recursos do governo federal e do governo estadual. E a comunidade não sabe disso.
entendendo? É. Então, o que que acontece? O que que hoje a gente pediu para o FINC fazer? Parcelamento, certo? Tu não deixa aquilo que compete à administração, paga o IPAZEM e paga um pouco até zerar. É que ninguém só empurra a barriga e não paga, e cada vez a dívida crescendo mais. Eles fazem o reparcelamento e não contribuem com aquilo da obrigação, porque nós temos conhecimento que se fosse o INSS, era mais caro para o município que o IPAZEM. O que o governo tem que fazer é botar pessoas em devidos lugares que há necessidade. Fazer uma avaliação profunda. Não é botar um CC ou botar um concursado só para dizer que, está entendendo? Para fins específicos. Nós só podemos fazer em lugares que, se tu olhar, tem lugares assim deficitários da prefeitura. E eu disse para ele também, o prefeito vai olhar essa minha. Eu disse para o prefeito, tem lugares que, independente de partidos, do que é, tu tem que botar aquela pessoa que comprovou que é competente. O governo, que nem agora, ele teve um problema e está ainda tendo problema, porque, na verdade, aquelas pessoas que estavam lá dentro foram todos demitidos. Eu acho que, na minha ótica, que ele tivesse pegado o governo e avaliar caso a caso. Porque tem setores aí que foi tirado as pessoas competentes, que está horrível. Mas ele é o prefeito, eu estou aí até para ajudar ele no que for possível, que for da minha parte, eu estarei. Eu disse para ele, cara, se eu faço uma parceria, eu honro. Eu tenho palavra. Mesmo que muitas vezes não é simpático à comunidade, eu também tenho que me expor, se eu quero ter uma parceria, entendeu? Por exemplo, assim, as oposições ferrenhas que tem na Câmara aqui, do próprio Partido do Trabalhador, tu não pode ser oposição por ser, tipo assim, uma oposição sistemática, partidária. Eu acho que a oposição tem que trabalhar os pontos negativos. Entendeu? O meu filho mais velho é o Marcelo. Ele fez no dia 24 de março, ele fez 44 anos, é o mais velho. Ele trabalha na prefeitura de Porto Alegre. E entra governo e sai governo, ele já está lá uns 16 anos. Porque lá uma das mulheres da diretoria, da Secretaria de Compras, ela é funcionária de carreira, ela é concursada, então ela não deixa os caras tirar ele lá. Senão que é um bom funcionário, né? Está lá já várias legislaturas, com vários prefeitos diferentes, né? Então ele trabalha lá. Daí tem o Nácio. E o Nácio, vocês conhecem bem, o meu sucessor da política. E o Nácio é muito mais inteligente do que eu. O Nácio é um guri formado em... Eu me orgulho de todos os meus filhos, mas politicamente o Nácio é o meu orgulho. Que ele tem capacidade, né? E tem um excepcional discurso, recurso de ter um discurso muito hábil, né? De reflexo, né? Então, e aí eu tenho um filho que é formado em TI, que mora nos Estados Unidos, o terceiro meu filho. O nome dele é Nasser. Se tu perguntar, todos os filhos, quando tu escolhe um nome, tem um sentido. Por exemplo, na época eu não era cristão, o Marcelo, há 44 anos atrás, eu botei ele de Marcelo por causa daquele Marcelo Costa, que tinha um programa de música. E a gente, pobre, olhava a televisãozinha, não tinha como ir para os lugares. Aí eu botei o nome dele de Marcelo por causa do Marcelo Costa. E o Nácio, e o Nasser, quando eu entrei na igreja, eu também comecei a... Botei nomes bíblicos, porque o Nasson é príncipe na Bíblia. Ele, o Nasser. Aí depois vem a Carol. A Martina, eu botei o nome de Martina por causa da minha mãe. A minha mãe era Martina. E o João Vitor é o nome do meu pai, João. Aí eu tenho um neto, que é o filho do Marcelo, que dia 1º de setembro ele faz 26 anos.
Ele é professor de matemática na escola. Guri excepcional. Aí tem a irmã dele, que é a Ana, fez 20, que é o casal de filho do Marcelo. E o Nácio tem um casal também, que é o Heitor e a Helena. E tem a Isabela, essa minha neta, ela vai fazer 14 anos, dia 8 de dezembro. E aí tem a Taira, que é a irmã dela, que fez agora, dia 6 de junho, 12. E aí tem a Antonella, que fez, em abril, fez 5 aninhos, é 22 de abril, que é a Pitoca. Daí a Carol tem a Bela, 10 anos, aí tem a Alice, que tem 8, e agora, dia 1º de fevereiro, ela ganhou a Catarina. Eu sou o pai mais feliz do mundo, viu? Eu posso dizer que sou. Eu investi toda a minha vida nos meus filhos, em tudo, não só na educação, como partes financeiras, assim, que eu pude ajudar eles. Eu sempre ajudei meus filhos. Eles me amam e eu amo eles muito mais. Jussara Terezinha Luciano da Rosa. Aquela eu digo para ela o seguinte: o dia que tu morrer, tem um lugarzinho no céu para ti. Porque mulher para aturar político, tu pode escolher o vereador que tu quiser aqui, ó, o prefeito que for, o deputado que for, fala com a mulher dele e vê o que ela vai dizer. Que o único lugar que a gente não tem assim é em casa. Pouquíssimo, né? Porque a gente está sempre na rua, sempre com problemas, sempre ajudando aqui e ali. Eu sou muito feliz com a minha cidade. Porque a gente permanecer esse tempo todo é porque as pessoas acreditam e confiam na gente. E tu pode pegar uma pessoa tua que eu nunca vi, manda no gabinete falar com a gente para te ver. Nós não fizemos coisa só por amigo. Nós fizemos para as pessoas que nos procuram e que têm necessidade.